Eu achava que mudar de casa era só encaixotar coisa e correr pelo quintal novo. Mas aquele agosto de 2016 não foi simples assim. O sítio que herdamos dos meus avós tinha mato alto, uma cerca cansada e lá no fundo, um rio que cheirava a lama quando o vento virava. Eu tinha 9 anos. Mesmo criança, senti que a luz ali parecia mais fraca. Do lado, colada a um caminho de terra, ficava outra propriedade. Chamávamos de casarão torto. Telhas escorregadas, paredes úmidas, quintal tomado por entulho, geladeira sem porta, ventilador quebrado, garrafas de refrigerante viradas em vaso. Minha mãe evitava olhar. Moravam lá 2 senhoras muito velhas, Dona Zoraide e Dona Ordália, e 3 netos. Ícaro, meu xará de idade, surgia na minha porta sem avisar, como se fosse normal. As gêmeas, Noemi e Tainá, andavam de cabeça baixa, roupas encardidas, falas que mal dava para ouvir. Naquele primeiro sábado, tentei brincar de pega-pega com Ícaro. Ele ignorava o gramado e corria por cima de latas enferrujadas, como se gostasse do risco. Quando parávamos, ele fitava o sótão da própria casa, um quadrado de madeira furada. Perguntei o que havia lá. Ele sorriu torto. Lugar de guardar segredo. A frase grudou em mim. Lola, nossa vira-lata, rosnava sempre que ele passava. Meu pai brincou que a cadela não ia com a cara do vizinho. Rimos sem graça e mudamos de assunto. Na véspera do início das aulas, fiquei na rede da varanda tentando sinal de celular. O casarão estava apagado. Ainda assim, senti que alguém me observava. Por um segundo, percebi um brilho que tremia atrás da tábua do sótão, como chama de vela. Pisquei e tudo ficou escuro de novo. Empurrei a rede, entrei e tranquei a porta. Dormi mal, escutando o vento assobiar na tela da janela. Tentei convencer a mim mesmo de que era só vento. Só que, dali em diante, nunca mais consegui chamar aquele lugar de lar em voz alta. Eu estava decidido a manter distância, mas numa tarde abafada de setembro, precisei buscar Lola, que tinha escapado pelo portão de arame. Encontrei a cachorra farejando a torneira velha fincada na divisa dos quintais. Foi aí que vi Lorena. Ela era alta, ombros largos, cabelo preto escorrido até o meio das costas, vestido florido limpo demais para aquele caos. Tentava rosquear uma mangueira curta no bico da torneira. "Consegue girar para mim?" pediu, enxugando o suor com o antebraço. Fiquei sem graça de negar. Coloquei a mão no metal, dei meio giro e a rosca cedeu fácil. Ela bateu palmas, os olhos brilhando como se eu tivesse salvado o dia. "Rapaz forte", disse rindo. "Você sabe que todo mundo nasce com um terceiro olho?" Ri amarelo. "Um olho que não dá para ver", continuou. "Se a gente treina, enxerga a verdade atrás das coisas." Antes que eu inventasse desculpa, ela já caminhava rumo à casa chamando com o dedo. "Vem cá um instante, tenho algo para te mostrar." Levei Lola pela coleira, hesitando a cada passo. O ar na varanda era denso, gorduroso. Dentro, a escuridão cheirava a leite azedo. Sacos de lixo rasgados, potes de plástico virados, moscas zunindo nos pratos. Quis recuar, só que Lorena segurou meu pulso com força inesperada. Me levou escada acima. Cada degrau rangia, parecia que ia quebrar. No topo, ela abriu o quarto dela. Parecia outro universo. Cortinas de renda sem pó, piso encerado, bonecas alinhadas. Cheirava a água de rosas. Ela apontou para o tapete redondo. "Senta aqui um pouquinho." Obedeci sem pensar, coração apertado. Quando ela afastou o tapete com o pé, quase vomitei. No assoalho havia um círculo de cinzas bem desenhado e ao redor 3 velas negras apagadas. O pó agarrava a madeira como se tivesse ardido ali há pouco. Ao centro, um cristal leitoso refletia a luz. "Com isso a gente abre o olho", sussurrou. A palavra "abre" ficou ecoando na minha cabeça. Lembrei das aulas de catecismo, do aviso sobre tocar o que não entendemos. Levantei num salto. "Minha mãe tá me chamando", inventei. Desci tropeçando, sala, porta, só parei do lado de fora quando Lola rosnou pro sótão, pelos eriçados. Corri, puxando a coleira, sentindo o estômago embrulhar de medo e de vergonha. Ninguém me obrigou a seguir Lorena, mas eu fui mesmo assim. Eu tentei fingir que nada tinha acontecido, mas meu corpo não me deixava mentir. Noites viradas, olhando para o teto, suor frio nas mãos mesmo em manhã de tempo bom.
Na escola, Ícaro me cercava nos corredores como se nada fosse. Falava de desenhos que eu não via, soltava palavras em outro idioma e esperava que eu risse. Eu desviava, fingia pressa. Num recreio, ele me puxou pelo braço até a quadra de cimento rachado atrás dos vestiários. Entre traves tortas e mato crescendo nas linhas laterais, estava largada uma tesoura de poda enorme, cabo verde descascando. Já brincou de caçar sombra? Ele ergueu a tesoura, lâminas abertas. A expressão não era de brincadeira, era foco puro, os olhos escuros brilhando. Eu dei um passo atrás, tentando manter a voz firme. Guarda isso, pode machucar alguém. Machucar é palavra de gente medrosa, respondeu, girando o metal perto do meu rosto. Corri em zigue-zague. Ele veio atrás, rindo alto, golpeando o ar. O som do ferro cortando o ar. 2 colegas viram de longe e gritaram para parar. Ícaro baixou a tesoura devagar, como se nada demais tivesse ocorrido. Quando a inspetora apareceu, ele soltou o instrumento e enfiou as mãos nos bolsos, inocente. Ninguém quis acreditar que ele tentou me acertar de verdade. Virou brincadeira que saiu do controle. Fiquei marcado como dramático. Na semana seguinte, tivemos aula de educação física em dupla. O professor nos mandou contar passes na quadra coberta. Ícaro aproveitou o intervalo. Me chamou até o mural de madeira encostado na lateral. Vem ver uma coisa, disse, voz baixa demais. Aquele canto dava para um desnível, 3 metros de queda até um gramado pedregoso. Cheguei perto, bola de borracha sob o braço, e encarei a paisagem. Foi quando senti mão no meu ombro, um empurrão de repente. Perdi o equilíbrio, a borda da madeira arranhando a barriga. Me agarrei à tela metálica que cercava o espaço, panturrilhas latejando de esforço. Ícaro ficou parado, sorriso torcido, como se calculasse quanto faltava para eu soltar. Só queria testar teu reflexo, falou. Me puxei de volta, tremendo sem resposta. O apito do professor salvou a cena. Ícaro saiu calmamente para a fila, assoviando. Eu fiquei ali, tentando respirar sem vomitar. Contei tudo aos meus pais naquela noite. Meu pai apertou os lábios, disse que era a fase estranha da idade. Minha mãe sugeriu conversar com a direção. Senti-me criança chorona, mas, ao deitar, visualizei o empurrão em câmera lenta, a tesoura atravessando o ar. Entendi que aquele garoto não brincava. Ele testava limites. Os meus, os dele, talvez os de outra coisa que olhava tudo de perto. Depois disso, sempre que passava pelo casarão torto, percebia o sótão meio aberto. Parecia que o buraco crescia, madeira cedendo, como boca com fome. E toda vez que Ícaro sumia da escola, às vezes dias inteiros, o lugar ficava ainda mais silencioso, como se aguardasse algo voltar. Na véspera do feriado de finados, acordei com Lola latindo para o quintal. Vi, através da cortina fina, 3 pontos de luz piscando perto do rio. Faíscas sobre um círculo preto no chão. Não tive coragem de sair para conferir. Segurei a coleira de Lola e rezei baixinho, torcendo para amanhecer logo. As aulas recomeçaram e Ícaro não voltou. A professora apenas disse que ele precisou se afastar por questões de saúde. Ninguém perguntou detalhes. As gêmeas também sumiram do portão. O casarão parecia mais escuro, mas o sótão permanecia entreaberto, denunciando o vazio lá dentro, ou o contrário. Um domingo depois do almoço, as sirenes ecoaram no vale. Vi a ambulância parada diante do casarão torto, paramédicos entrando sem pressa, sinal de que já não havia urgência. Dona Ordália, segundo os boatos, caiu na sala. A causa oficial foi um mal súbito. O enfermeiro cobriu o rosto dela com o lençol e puxou a porta. Lorena ficou na varanda, braços cruzados, olhar perdido no mato. O velório ocorreu na capelinha que todo mundo usa quando não quer gastar com salão grande. Bancos roídos, ventiladores empurrando calor e cheiro de vela. Pouca gente apareceu. Lorena abraçava o caixão sem derramar lágrima. Quem chorava alto era uma mulher que ninguém reconheceu. Saí de lá me sentindo muito culpado. Eu mal falava com a senhora, mas a morte dela parecia um aviso. Daqui em diante, nada de conversa com o vizinho, decretou meu pai, fechando o portão. Minha mãe tirou Lola do quintal e proibiu que a cadela chegasse perto da cerca. Minha irmã, antes tranquila, passou a dormir agarrada no travesseiro. Dizia ver um menino calado que só apontava para o teto. Ícaro evaporou, mochila ausente na escola, chamado nenhum.
colegas supunham febre ou viagem repentina. Só eu lembrava da tesoura. A direção silenciou, deixando o corredor mais pesado. As noites se esticavam. Eu trancava portas, mas sentia corrente de ar descendo da laje. O som parecia pé descalço varrendo pó. Quando levantava para beber água, Lola rosnava para a escada vazia. Às vezes o cheiro de fuligem invadia a cozinha rápido como suspiro. O mesmo aroma do quarto de Lorena, mistura de vela e cabelo queimado. Numa dessas madrugadas levantei a persiana. A lua fina deixava o quintal pálido. No terreno vizinho, a porta do sótão batia de leve. Senti vontade de pregar tabuinha, só para calar aquele convite. Em vez disso, abaixei a persiana e sentei no chão, repetindo passagens do terço. Não me tornou valente, mas impediu que eu chorasse. Pouco depois encontrei um caderno espiral atrás da lixeira da escola. Na capa, o nome Ícaro rabiscado. Dentro, datas alinhadas. 27 de julho, 2 de agosto, 24 de agosto. Ao lado de cada data, o mesmo círculo de cinzas com 3 velas e um eclipse. Fechei o caderno. Guardei sem mostrar a ninguém. Em casa, entreguei o caderno à minha mãe. Ela folheou páginas, empalideceu e trancou o achado na gaveta dos cheques. À noite, meu pai instalou cadeados novos e pregou um crucifixo sobre a porta. Mas ferro e madeira não calavam a impressão de que o casarão, janelas pregadas por tábuas, respirava no escuro. Toda vez que o vento mudava, o cheiro de cinza varrida voltava, ocupando corredores, travesseiro, pensamento. Parecia que a morte de Dona Ordália abrira uma fenda que ninguém sabia fechar. O tempo passou, quase 6 anos se foram. O casarão ficou vazio, telhas afundando, trepadeiras engolindo sacadas. Até que um cartaz de leilão apareceu amarrado na porteira. Meu pai, curioso, estacionou o carro para olhar fotos coladas no verso. A ala original, erguida em 1920, ainda podia ser salva. Quem deu o lance final foi a professora Nádia, minha antiga orientadora de ciências. Ela e o marido derrubaram quase tudo e preservaram só o bloco do quarto de Lorena. Construíram corredor envidraçado, cozinha americana, paredes brancas cheirando a tinta fresca. Quando me convidou para conhecer, eu já tinha 15 anos e fingi naturalidade, embora meu estômago embrulhava só de lembrar. Você vai gostar, tá irreconhecível, disse animada. Por fora parecia casa de revista, mas assim que passei a soleira, o ar pesou, doce demais, feito perfume velho. A professora mostrou sala, varanda, escada clara de madeira. No andar de cima, abriu o dormitório principal. Carpete cinza, armário embutido, janela larga. Eu soube sem explicação que estava sobre o círculo de cinzas. A nuca esquentou, zumbido fino no ouvido. Nádia falava do valor das luminárias. Eu só queria sair. Tô com dor de cabeça, improvisei. Ela ofereceu água, recusei. Despedi-me rápido, evitando olhar para trás. Meses depois, Nádia ligou. Viajaria 1 semana. Precisava de alguém para cuidar dos cachorros. Pagaria bem. Pensei no videogame que eu queria comprar e aceitei. Todo fim de tarde eu digitava o código na fechadura eletrônica. Os cães, um pincher chamado Chico e um pug rechonchudo batizado de Henrique, vinham abanando a cauda, arranhando minhas canelas. Eu enchia as tigelas, limpava a água, jogava bolinha 2 ou 3 vezes. Depois conferia janelas, deixava a luz da varanda acesa e ia embora. 4 noites seguidas sem susto. Na quinta, chuva miúda batia no telhado de vidro. Estava guardando o saco de ração quando Henrique empacou diante da escada que levava ao antigo quarto. O animal fixou o olhar no alto, pele enrugada tremendo, e latiu rouco, insistente. Chico recuou gemendo baixo, patas arqueadas. Olhei a escada. Vazia, só degraus lisos reluzindo. Ei, sossega, falei, mas minha voz saiu fraca. Dei passo para desligar o sensor da área e então veio o som. Um baque seco, madeira cedendo, direto sobre nossas cabeças. Mais 2 impactos, espaçados, como algo pesado sendo arrastado. Meu corpo reagiu primeiro. Agarrei as coleiras, corri até a porta, digitei o código errado 2 vezes de tanto tremer. No terceiro toque, a fechadura clicou. Saí empurrando cães. Bati a porta atrás de mim. Do lado de fora, ouvi de novo o barulho abafado e juro ter sentido vibração na soleira.
Fiz todo o caminho até minha casa sem olhar para trás. A chuva parecia respingar cinza no asfalto. Henrique arfava como se tivesse corrido maratona. Chico seguia grudado na minha perna. Contei tudo aos meus pais, gaguejando. Minha mãe ligou para a professora. Nádia riu. Disse que devia ser gambá no forro, mas prometeu verificar. Passei a noite em claro, vendo o teto escurecer e clarear, imaginando a tábua do piso se erguendo sozinha, abrindo caminho para o cheiro de vela queimada escapar outra vez. 2 anos se passaram depois daquela noite com os cachorros. Eu me afundei no último ano do colégio tentando fingir normalidade, mas nada mudou por dentro. Às vezes, ao destrancar o portão, sentia um cheiro de água de rosas misturado a cinza, embora o jardim estivesse limpo. No fim de março deste ano, comecei a notar panfletos coloridos grudados em postes. Desperte o terceiro olho. Água de visagem. Feira de produtores. Sábado. O desenho era um círculo cinza com 3 chamas. Tentei ignorar, mas cada folha parecia olhar de volta. Quando uma amiga chamou para ir à feira, aceitei. Talvez eu precisasse confirmar que o passado era só memória mal curada. A feira ficava num terreno de terra batida, barracas simples vendendo pastel, queijo, artesanato. No canto mais distante, um trailer branco exibia mesas com garrafas âmbar cheias de líquido turvo. Sobre uma toalha, um cristal leitoso refletia o sol, o mesmo tipo que vi no quarto de Lorena. Senti meu estômago revirar. Atrás da mesa, Lorena, vestido preto bem passado, óculos grossos, falava para 3 pessoas. Quando me viu, ela interrompeu a frase e focou em mim. Tem gente que precisa de um empurrãozinho para abrir o olho, não acha? As palavras dela me atingiram em cheio. Eu ia recuar quando nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu, levantou uma garrafa, fez sinal de brindar. Soltei a mão da minha amiga e praticamente corri, fingindo olhar outra banca. Entre tomates e alho poró, tremi feito criança, ouvindo o sangue no ouvido. Não voltei para despedidas. Peguei o ônibus e passei o trajeto encarando o corredor, esperando que ela aparecesse. Na madrugada seguinte, sonhei que estava no antigo quarto, carpete cinza arrancado. O piso mostrava o círculo de cinzas intacto. Lorena, Ícaro e a mulher anônima do velório estavam ali, silenciosos. Ícaro esticou a mão apontando para mim como a figura que assustava minha irmã. Acordei com o quarto cheirando a fuligem molhada. Cambaleei até o banheiro e acendi a luz. No espelho havia a marca fresca de 3 dedos, como se alguém tivesse tocado o vidro ainda quente. Meus pais juram não ter entrado. Lola, velha e artrítica, passou o dia escondida debaixo da mesa. Escrevo isto porque não sei se estou exagerando. Parte de mim acha que tudo começou quando aceitei girar aquela torneira. Outra parte teme que o que vive naquela casa só precisa que eu me lembre para poder atravessar as paredes novas. Se você está lendo, Dom, é porque preciso dividir o peso. Talvez escrevendo eu quebre o ciclo. Só que toda vez que fecho os olhos, vejo o trailer branco, o cristal piscando, e sei que o círculo nunca foi apagado, apenas coberto. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu nunca imaginei que um simples colega de quadra viraria o centro do pior medo da minha vida. Mas, para explicar direitinho, preciso começar pelo começo. Meu nome é Henrique, tenho 17 anos, estudo no 3º ano do ensino médio e, quando sobra tempo, corro para a quadra poliesportiva do bairro. Nada profissional. Umas tabelas descascadas, grade amassada e um bando de moleque tentando arremesso de 3. Foi lá que conheci o Denis. Ele era um ano mais novo, magro, sempre de boné virado para trás e aquela bola de basquete de marca genérica que ele jurava ter autógrafo de um jogador famoso. Parecia papo furado, mas a gente deixava rolar porque ele ria alto. No começo, foi fácil gostar dele. Denis me chamava para treinar depois da aula, indicava vídeo de drible na internet, até me colocou num grupo de desafio de enterrada. Era mentira, óbvio. Ninguém dali alcançava o aro, mas fazia a tarde render.
Eu curtia, embora meu boletim já desse sinais de que precisava de atenção. Ainda assim, às sextas, não faltava. A gente passava horas suando e depois descia para a lanchonete da esquina dividir um pastel e um copo de caldo de cana. Ele fazia questão de pagar no Pix e dizia que era presente de irmão. Confesso que eu gostava desse cuidado. A proximidade aumentou quando meu pai conseguiu 2 ingressos baratos para um amistoso de pré-temporada. Convidei o Denis porque ele vivia falando de basquete profissional. Ele ficou tão empolgado que passou a semana mandando print do placar das equipes, como se o jogo valesse medalha. Na volta, dentro do ônibus, ele comentou que aquela tinha sido a melhor noite da vida dele. Fiquei feliz, claro, mas também um pouco pressionado. Não era meu plano virar guia turístico de ninguém. Os sinais de estranhamento vieram devagar. Se eu avisava que precisava estudar, ele respondia com "Poxa, de novo?" e um emoji choroso. Se eu demorava no banho, já aparecia ligação perdida. Achei que era só empolgação de quem finalmente sentiu que tinha um amigo para contar. Então eu deixava passar. Quem nunca foi carente, né? Hoje eu vejo que deveria ter cortado ele um pouco antes. Mas na hora pareceu mais simples evitar conflito. Eu repetia para mim mesmo que, depois das provas, voltaria a dar atenção e tudo ficaria bem. Era só uma fase. Mal sabia eu que estava dando corda para o que viria depois. Eu pensava que, pondo o celular no silencioso, ganharia paz para revisar trigonometria. Mas o WhatsApp de Denis não saía da minha cabeça. Primeiro eram mensagens curtas. "Tá vivo? Bora arremesso às 4. Quando eu demorava, vinham áudios de 1 minuto misturando brincadeira e cobrança. Na terceira semana de provas, percebi que ele esperava a resposta imediata e cobrava como se fôssemos dupla de trabalho. Respondi que precisava de foco porque minhas notas já estavam patinando. Mandei um emoji de risada para suavizar, torcendo para encerrar o assunto. Só que ele leu e entrou em modo dramático. Digitou Blizz e sumiu do app. Não achei estranho até sexta-feira, quando cheguei à monitoria de matemática e o vi encostado no portão da escola, girando a tal bola autografada. Fingiu surpresa. "Ah, tu por aqui também?" Como se não soubesse da minha rotina. Sentou no mesmo pátio, fez anotações inexistentes e, no intervalo, largou a bola no meu colo. "Guarda contigo", disse, sem olhar nos olhos. "Se quiser devolver, marca treino." Voltei para casa sentindo aquela culpa chata. Talvez eu estivesse exagerando. Quem sabe ele só queria companhia num momento difícil. Ainda assim, deixei o presente no armário, tapei o autógrafo com fita crepe e decidi que o próximo convite eu aceitaria. Um equilíbrio, pensei. Na madrugada de domingo, o celular vibrou às 2h40. Áudio. Abri só metade. Um silêncio, depois algo parecido com respiração curtinha, insistente. Bloqueei antes do fim. Passei o resto da noite deitado, olhos no ventilador rangendo. Quando minha mãe perguntou por que eu parecia um zumbi cedo, inventei insônia por causa de café. Funcionou, mas senti que ela desconfiou. À tarde, coloquei status privado, desliguei o visto por último e escondi meu ponto azul de localização. Pressionei enviar e respirei aliviado. 2 minutos. Depois, um número desconhecido tentou ligação e cancelou antes do primeiro toque completo. Repicou de novo às 6, às 8, às 10. Eu encarava a tela iluminada e não atendia. Na segunda, voltando do cursinho, encontrei a bola na porta do meu apartamento. Fita rasgada, autógrafo visível e um papelzinho preso com durex. "Volta pro jogo." Aquilo me deu uma sensação muito ruim. Olhei pro corredor, que só cheirava a desinfetante barato ninguém. Peguei a bola, enfiei numa sacola plástica e subi rezando pro elevador não travar. Decidi que precisava conversar. Terça, mandei mensagem. "Denis, pastel depois da aula? Precisamos alinhar umas coisas." Ele respondeu em segundos. "Claro, mano." No balcão engordurado do bar, tentei explicar que minha agenda estava corrida. Ele alternava entre sorriso amarelo e sobrancelha franzida. "Você some, depois vem cobrar clareza", reclamou, batendo levemente os dedos no garfo. Quando pedi compreensão, ele soltou um "tá", limpou a boca com guardanapo e saiu sem pagar. Voltei de ônibus preocupado. Ainda assim, convenci-me de que o recado tinha sido dado.
Cheguei a dormir mais cedo naquela noite, mas acordei às 4 com a sensação de que alguém batucava na porta da sala. Não levantei. Segurei o ar até meu peito doer, contando mentalmente até 100. Nada. Talvez só o velho da cobertura arrastando cadeira. Mesmo assim, anotei no bloco de notas do celular. Trocar fechadura? A semana continuou igual. Aulas, treinos evitados, notificações fantasma. Às vezes eu via um perfil sem foto espiando meus stories em contas que nem uso direito. Bloqueava, nascia outro. E eu seguia me dizendo que faltava pouco para férias e tudo voltaria ao normal. Só precisava sobreviver ao resto do semestre. Meu plano de manter distância discreta ruiu numa quarta-feira quente, quando o Hugo, colega da educação física que some e aparece, me enviou áudio perguntando se eu ainda falava com o Denis. Respondi que quase nada e perguntei o motivo. Ele soltou mais 3 áudios. Coloquei fone. A voz saiu abafada, como se ele temesse ser ouvido. Contou que a Viviane, ex do Denis, resolvera falar. Denis a encurralara no corredor do prédio, pressionara uma faca contra a garganta dela e exigira que pedisse desculpas por terminar o namoro. Só não aconteceu algo pior porque um vizinho abriu a porta e gritou. Havia boletim de ocorrência, medida protetiva, e mesmo assim, ele voltara à escola fingindo normalidade. Eu lembrava do sumiço dele naquele semestre, mas nunca liguei os pontos. Na hora, a ficha caiu. Terminei de ouvir, tranquei o celular e fiquei sentado na cama, encarando o ventilador rangendo. Será que o Hugo exagerava? Ou eu era o próximo alvo? A bola de basquete autografada, largada no canto, parecia zombar das minhas dúvidas. Criei coragem e escrevi para Viviane. Oi, desculpa incomodar, sou colega do Denis, posso fazer uma pergunta? Ela respondeu horas depois. Fique longe dele, ele não aceita não. Com 4 palavras o pânico bateu de vez. Agradeci rápido e larguei o celular como se queimasse. Pensei em contar tudo aos meus pais, mas o orgulho segurou minha mão na maçaneta do quarto deles. Achei que dava conta. Planejei simplesmente cortar contato. Só que Denis não esperava planos. Na sexta-feira à noite chegou o aviso de tentativa de login no meu e-mail. 3 senhas erradas. IP desconhecido. Ativei verificação em 2 passos com o coração a 1000. Minutos depois, SMS de número sem foto. Lembra que eu confio em você. Não havia nome, nem precisava. Apaguei a mensagem, troquei a senha do Wi-Fi, fechei persianas, empurrei o sofá contra a porta da varanda. Podia parecer drama, mas precisei daquela barreira física para respirar. Ainda tremendo, rabisquei no caderno, bloquear, denunciar, não responder. Deitei no quarto meio escuro pensando no corredor onde a Viviane quase morreu. Concluí que afeto não cura obsessão. Distância talvez sim. Só não imaginei que enquanto eu tentava me acalmar, ele já calculava cada rua entre a casa dele e a minha, repetindo no bolso a faca que um dia tocou a pele de outra pessoa. Naquela madrugada, ouvi o ronco distante de uma moto e pulei achando que eram passos na escada. Nada. Só o miado de um gato perdido no corredor. Mesmo assim, não consegui dormir. Revisei mentalmente cada conversa em que Denis mostrou ciúme, cada brincadeira que soou áspera. As coisas que eu ignorei começaram a fazer sentido. Raiva e carência num corpo magro de boné virado. E eu ali trancado, torcendo para bloqueios virtuais segurarem braços de carne e osso. Tenho tentado viver no automático, acordar, aula, almoço requentado, cursinho, cama. Mesmo assim, Denis encontra brechas que eu nunca mostrei. Na segunda-feira, a síndica bateu no meu apartamento perguntando se o amigo alto de boné era meu conhecido, porque o porteiro noturno flagrou alguém rondando as caixas de correio e fugindo quando a luz do hall acendeu. Jurei que não sabia de quem ela falava, mas minhas mãos suavavam segurando o trinco. No dia seguinte, desci para comprar pão e vi um crachá escolar meu, desaparecido fazia semanas, colado na portaria com fita isolante. No verso, alguém rabiscara a frase: "Não esquece de quem te ajuda a treinar." Arranquei o cartão, enfiei no bolso e voltei pelo elevador, sentindo cada segundo como se o cabo fosse arrebentar. Dentro do apartamento, joguei o crachá no fundo da lixeira, tirei foto e mandei para o Hugo. "É ele, né?" A resposta veio seca: "Sai daí essa noite." Eu não tinha para onde ir.
Meus pais viajariam a trabalho durante 2 dias, e eu não queria levá-los ao pânico sem prova concreta. Então fiz o improviso. Encostei a cômoda contra a porta de entrada, desliguei a campainha, arrastei o colchão para a sala, onde pelo menos dava para ver quem chegava pelo olho mágico. Passei a tarde reconfigurando privacidades. Excluí fotos antigas, mudei senhas, desativei GPS do celular. Ainda assim, a paranoia ganhou folga. Qualquer estalo no corredor me fazia prender a respiração. À noite, enquanto fritava ovo para o jantar, o interfone tocou. Quase deixei a panela cair. Atendi com voz forçada de sono. O porteiro perguntou se eu esperava delivery. Respondi que não. Ele disse que um rapaz insistia em deixar um presente na minha porta. Pedi que barrasse. O porteiro ficou em silêncio por 2 segundos, então murmurou. Ele já subiu pela escada. Desliguei sem agradecer. Corri até a sala, apaguei as luzes e espiei pelo olho mágico. Primeiro, vazio. Depois, uma sombra alta projetada na parede do corredor. Nenhum passo, apenas o vulto, como quem estivesse encostado na parede oposta, fora do campo de visão. Minha garganta secou. Segurei o celular com o número da polícia pronto, mas a hesitação me travou. E se fosse outra pessoa? A sombra deslizou devagar, passou diante da porta sem ruído, depois sumiu escada abaixo. Quase desabei de alívio, mas um envelope amarelo apareceu sob a fresta da porta, empurrado de fora. Esperei 5 minutos antes de puxar. Dentro havia cópias impressas de capturas de tela do meu trajeto da escola para casa, marcadas com setas vermelhas. Embaixo, a frase "linha de chegada" e uma data, sexta, 3 dias dali. Foi nesse momento que admiti que não dava mais para fingir controle. Liguei para a delegacia, registrei ocorrência virtual e, tremendo, mandei mensagem para os meus pais virem embora. Desculpei-me por telefonar tão tarde e não entreguei detalhes, só pedi que confiassem. Desliguei e passei o resto da madrugada sentado contra a porta, ouvindo o relógio da cozinha marcar cada minuto que me separava de sexta-feira. Sexta-feira chegou como sentença. Meus pais pegaram o engarrafamento e avisaram que só chegariam pela madrugada. O porteiro noturno, seu Laércio, tinha me avisado mais cedo que ia precisar sair por uma emergência de família. 2 ausências que, somadas, fizeram o prédio parecer oco. A cada ruído no corredor eu prendia o ar, mas até às 23 tudo ficou estranhamente calmo. 23h20, a TV piscou, a luz do teto falhou e voltou fraca. Imaginei ser oscilação de energia, até ouvir o estouro no quadro de disjuntores lá embaixo, um estalo seco, depois escuridão total. Só a claridade pálida do celular me guiava. Corri à janela. Metade do quarteirão ainda brilhava. O apagão era só meu prédio. Meu estômago entendeu antes da cabeça. A sirene de um carro qualquer passou longe. Enquanto isso, o corredor permanecia mudo. Desativei o modo silêncio e disquei para a polícia. O atendente pediu calma e endereço exato. Expliquei o histórico, a ameaça, a queda de luz. Ele prometeu viatura em 15 minutos. 15 minutos? Parecia um inverno inteiro. Empilhei cadeiras contra a porta, mas me senti preso numa ratoeira. Pensei em sair para o hall do elevador, tentar o apartamento da vizinha, Dona Lídia, que costumava deixar a corrente posta até tarde. Respirei fundo, destranquei com cuidado e abri uma fresta. O corredor, iluminado só pela luz de emergência fraca, exibia sombra longa terminando na curva da escada. Não vi ninguém, mas ouvi um roçar metálico, lento, como lâmina passada na parede. Voltei a fechar, mas a maçaneta girou de fora antes que a língua do trinco engatasse. Soltei um grito abafado, empurrando a porta com o ombro. Do outro lado, a voz baixa, quase infantil. A gente precisa conversar, irmão. Minhas mãos queimavam, segurando o peso das cadeiras. Celular escorregou para o chão e a tela rachou. Pensei em correr para a sacada, mas não dava para pular do 4º andar. Então mirei a cozinha. A janela do basculante dava para o fosso de ventilação, onde a tubulação descia como escada improvisada. Eu jamais tentara aquilo, mas a porta cedia a cada investida, rangendo madeira contra parafuso frouxo. Arrastei-me pelo corredor interno, bati o joelho na quina da mesa, ignorei a dor. Subi na pia, empurrei o basculante e senti o ar frio da noite. O fosso fedia a gordura e mofo.
Tentei enfiar o pé num encanamento grosso quando ouvi estalo, a porta da sala cedendo. Henrique! O grito de Dennis misturava raiva e choro. Eu só quero que você entenda. Eu já me esgueirava para fora quando o clarão azul das viaturas pintou a fachada. Sirene ecoou e passos apressados tomaram a escada. Dennis parou. Ouvi ordens em voz alta, metálicas. Depois, o som metálico de um objeto caindo no chão. A faca. Fiquei agarrado ao cano, tremendo, até que a luz de lanternas subiu pelo fosso. Um policial pediu que eu voltasse para dentro pela cozinha. Tentei, mas minhas mãos não obedeciam. Foram eles que me puxaram de volta, sentaram-me no chão, tomaram meu depoimento enquanto o prédio se enchia de vizinhos assustados. Perguntei se tinham levado Dennis. O policial hesitou, respondeu que estava detido e me aconselhou a procurar ajuda psicológica. Minhas pernas mal sustentavam o corpo, mas tudo que eu conseguia pensar era que a luz tinha voltado no corredor. Só que dentro de casa, a sensação ruim continuava, como se o escuro tivesse ficado mais pesado. Achei que depois daquela noite bastaria trocar fechaduras e senhas para acabar com o medo. A polícia levou Dennis, mas ninguém me disse por quanto tempo. As semanas seguintes viraram um jogo de adivinhações. Estaria preso ou à solta, medindo a distância entre nós. Voltei às aulas com olheiras. A mochila batendo na carteira atrás de mim disparava alarme no peito. Pedi dispensa, disse ao professor que era enxaqueca. Em casa, meus pais instalaram câmera no corredor, marcaram psicóloga, fizeram o que podiam. Mesmo assim, cada estalo do elevador me fazia prender o ar. Num amanhecer úmido, acordei crente que alguém me observava. Não havia figura alguma, só a réstia da luz de emergência filtrada pela porta. Encostei, travei e decidi registrar tudo num áudio diário. Contei os sinais que ignorei, a culpa por ter escolhido silêncio, o medo que ainda rasteja. Ao ouvir minha própria voz, percebi que conseguia inspirar sem contar batimentos. Guardei o arquivo junto da foto da bola de basquete. Lembrete do limite que não devo deixar ninguém cruzar. Ontem o delegado ligou. Dennis foi encaminhado à avaliação psiquiátrica. A medida protetiva segue válida, mas não há sentença definida. A notícia alivia e inquieta. Ele respira, pensa, calcula. Aprendi que dizer não para alguém não é maldade, é um jeito de se cuidar. Hoje, se o interfone tocar de madrugada, chamarei a polícia antes de qualquer alô. E se a ansiedade me acordar antes do sol, tudo bem. Escrevo, respiro, espero a luz entrar pela janela para provar que a noite passou. A rotina é essa, viver atento. Talvez seja o preço por ter confundido a carência dele com amizade. Só rezo para nunca mais confundir silêncio com segurança. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Douglas, e eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo, porque até hoje eu não entendo direito. Foi no final de 2022. Eu tinha saído de um relacionamento complicado e já fazia quase um ano que eu estava meio à deriva, sabe? Aquela fase em que você se força a sair, baixa aplicativo de namoro mais por insistência dos amigos do que por vontade própria. E era sempre a mesma coisa. Conversas que morriam em 2 dias, gente que não parecia estar na mesma sintonia. Eu já estava prestes a deletar tudo de novo quando dei match com a Mariana. O papo com ela foi diferente desde o começo. Fluía de um jeito fácil, natural. A gente ficou umas 2 semanas só na conversa e descobrimos um gosto em comum que era quase um segredo. Nós dois éramos malucos por filmes de terror, principalmente os mais antigos, aqueles com mais atmosfera e menos susto fácil. Quando um filme novo de terror que todo mundo estava comentando entrou em cartaz, a ideia surgiu quase ao mesmo tempo. Foi ela quem falou primeiro, mas eu já estava pensando. Um cinema seria o primeiro encontro perfeito. Eu me sentia genuinamente animado, uma sensação que eu não tinha há muito tempo. Não era só a expectativa de um encontro, mas a esperança de que talvez, daquela vez, pudesse ser diferente. Uma conexão de verdade.
Só que o verdadeiro terror daquela noite não estava vindo da tela. Combinei de buscá-la por volta das 9 da noite numa quinta-feira. A sessão era bem tarde, umas 10h15, mas era a única que tinha legendada. O cinema ficava numa região mais central, uma daquelas áreas que já tiveram seus dias de glória e hoje sobrevivem com um ar meio nostálgico, quase abandonado. Liguei o meu carro, que já tinha visto dias melhores, torcendo para que o trânsito ajudasse. Quando parei em frente ao prédio dela, Mariana já me esperava na portaria. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, com um sorriso que parecia um pouco tímido no começo, mas que se abria com facilidade. Dentro do carro, a conversa, que era tão boa por mensagem, continuou sem nenhum esforço, como se a gente já se conhecesse há tempos. Lembro de pensar comigo mesmo: essa noite vai ser perfeita. O cinema era exatamente o que o bairro prometia: um sobrevivente. Um daqueles cinemas de rua, com uma fachada antiga e um letreiro de neon, onde algumas letras do letreiro piscavam sem parar, no escuro da calçada. O estacionamento nos fundos estava quase deserto, só com uns 2 carros além do meu. Parece até cenário de filme de terror, eu disse para quebrar o gelo. Só falta a gente ser os únicos por aqui. Ela riu e concordou. Lá dentro, o cheiro denunciava a idade do lugar. Uma mistura de carpete velho com aquele aroma artificial de manteiga da pipoca. O saguão era enorme e completamente vazio. Atrás do balcão da Bomboniere, um rapaz bem novo, com uma expressão de tédio profundo, mexia no celular. Perguntei sobre a sessão. Acho que hoje são só vocês 2, chefe. Ele respondeu sem nem tirar os olhos da tela. Quinta à noite é sempre assim. No começo achei a notícia ótima. Um cinema inteiro só para nós. Compramos a pipoca e um guaraná grande para dividir e entramos na sala 6. O lugar era gelado, um contraste forte com o calor úmido que fazia lá fora. As poltronas eram de um veludo vermelho já um pouco gasto. Sentamos bem no meio, nos melhores lugares. Enquanto os trailers passavam na tela, a gente conversava baixo, e eu sentia que a nossa sintonia estava ficando mais forte. Eu tinha quase certeza de que aquele seria o primeiro de muitos encontros. As luzes da sala diminuíram até restarem apenas as de emergência, bem fracas, marcando os degraus. O último trailer estava acabando. Foi nesse exato momento, no escurinho, um pouco antes de o filme começar, que eu notei um movimento pelo canto do olho. A porta pesada da sala abriu e fechou, com um clique baixo. Uma figura entrou, um homem. Ele não fez o que todo mundo faz: parar na entrada, apertar os olhos para se acostumar com o escuro, procurar o número da cadeira. Ele simplesmente entrou e começou a subir os degraus da escada lateral, num passo lento e constante. No começo, não dei muita importância. Alguém que se atrasou? Acontece. O problema é que a sala estava vazia, devia ter mais de 100 lugares livres ali. E o homem continuou subindo, passou pela nossa fileira e foi para a de cima. Então, ele sentou, não em um lugar qualquer. Ele escolheu a poltrona exatamente atrás da minha, sem hesitar, sem desviar. Direto. Senti o encosto do meu assento balançar um pouco com o peso dele se acomodando. Olhei de lado para a Mariana e ela me devolveu o olhar na mesma hora. A gente se entendeu só pelo olhar. O rosto dela não dizia que estranho, dizia: tem algo errado. Eu tentei forçar uma risada baixa, um disfarce, e sussurrei algo como: tinha que ser, né? Zrenia, só para ver se quebrava a tensão que surgiu do nada. Não quebrou, na verdade só piorou, porque na mesma hora o clima da sala mudou. Sabe aquela sensação de ter alguém te encarando por trás? Eu nunca tinha acreditado nisso, mas é real. É quase uma pressão física, uma atenção que vinha de trás e me impedia de focar no filme que tinha acabado de começar. Eu me esforçava para prestar atenção na tela, mas meu cérebro só registrava a presença silenciosa atrás de mim. Não era uma presença passiva. A quietude dele era agressiva, se é que isso faz algum sentido. Depois de uns 10 minutos que não passavam nunca, eu não aguentei mais. Girei a cabeça um pouco para o lado, fingindo esticar o pescoço, e olhei de relance. Ele não estava olhando para o filme. O rosto dele estava virado na nossa direção, na minha. Ele não se incomodou por ter sido pego, não desviou o olhar, não fingiu interesse pela tela. Estava só ali,
O corpo um pouco inclinado para a frente, como alguém muito concentrado em uma cena, mas os olhos estavam fixos em nós. A luz do projetor mal o alcançava, então eu via mais o contorno, a silhueta escura, e tinha certeza de que ele estava olhando para nós. Virei para a frente de novo e meu pescoço ficou todo duro. Minha respiração ficou mais curta. Ele está olhando para a gente. Sussurrei para a Mariana, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Ela não precisou se virar para confirmar. Apenas balançou a cabeça devagar, os olhos arregalados, grudados na tela, mas era óbvio que ela não estava vendo nada. Eu sei. A voz dela mal saiu. A gente tentou ignorar. De verdade. O filme rolava na tela, com cenas de perseguição, gritos, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o silêncio que vinha de trás. Eu me inclinei para a frente na poltrona, na tentativa de criar uma distância física que não mudava nada. Vi que a Mariana fez a mesma coisa. Ficamos os dois ali, curvados para a frente, como se estivéssemos com dor. A situação toda era ridícula e apavorante. Passaram-se talvez mais uns 20 minutos. Eu precisava olhar de novo. Precisava confirmar se não estava ficando maluco, se não era coisa da minha cabeça por causa do filme. Virei a cabeça mais uma vez, um movimento um pouco menos disfarçado. Naquele instante, uma cena mais clara do filme iluminou a sala por um segundo, e eu consegui vê-lo melhor. Ele parecia ter uns 50 anos. O rosto era pálido e liso, sem barba. Usava um moletom cinza escuro, simples, sem nenhum detalhe. Mas o que realmente me atingiu foram os olhos dele. Não expressavam nada. Não era ódio, não era curiosidade. Era um vazio. Era um olhar vazio, de quem não está ali de verdade. E ele não piscava. Pelo menos, não no tempo em que a luz bateu em seu rosto. Virei para a frente, sentindo um nó no estômago. O detalhe dos olhos, da falta de um piscar, me deixou perturbado de verdade. Esse cara tá me dando um medo real agora. Sussurrei para a Mariana. Você acha que a gente devia mudar de lugar? A voz dela era quase inaudível. Eu pensei naquilo. Mas para onde? Mudar de assento só ia deixar a situação mais estranha, mais declarada. Seria como admitir que ele venceu, que conseguiu nos intimidar. E se ele nos seguisse pela sala? E se o objetivo dele fosse exatamente esse, nos provocar? Na minha cabeça, a lógica era que ficar quieto era a opção mais segura. Uma lógica completamente estúpida, eu sei hoje. Mas foi o que me ocorreu no momento. Foi logo depois dessa minha hesitação que aconteceu. Eu senti um sopro quente e úmido na minha nuca. Não foi um barulho, não foi um suspiro exagerado. Foi uma expiração lenta, calculada, que passou pelo vão entre o encosto da minha poltrona e o meu pescoço. Senti um negócio subindo pela espinha, uma coisa elétrica e suja. Aquilo foi o limite. Eu me virei de uma vez, o corpo rígido, e o encarei. Ele estava inclinado sobre a minha cadeira, o rosto muito mais perto do que qualquer pessoa normal chegaria. Cara, dá pra parar com isso? A minha voz saiu mais alta e áspera do que eu pretendia. Ele não respondeu. A expressão vazia não mudou. Aquele rosto pálido apenas me encarou por 1 ou 2 segundos que pareceram uma eternidade. E então, muito lentamente, ele se recostou no próprio assento. O silêncio dele foi a pior resposta que ele poderia ter dado. Olhei para a Mariana. Ela estava encolhida na cadeira, os braços cruzados com força. A gente vai mudar, agora. A gente se levantou, sem a menor preocupação em fazer silêncio. Juntamos nossas coisas de qualquer jeito e descemos as escadas, indo para a primeira fileira, bem no canto esquerdo. A pior visão possível, o pescoço doía só de tentar olhar para a tela, mas pelo menos agora a gente estava bem longe dele. Só que eu não consegui mais assistir a um único segundo do filme. Minha atenção estava toda voltada para o que acontecia atrás de nós. A cada minuto, eu lançava um olhar disfarçado por cima do ombro. E ele continuava lá, imóvel, uma silhueta escura na fileira do alto, o rosto virado na nossa direção. Até que ele se mexeu. Mais ou menos na metade do filme, eu ouvi o som inconfundível de sapatos no carpete, descendo os degraus. 1, 2, 3 passos lentos. A Mariana agarrou meu braço com uma força que eu não sabia que ela tinha, as unhas fincando na minha pele. Nós dois ficamos parados, duros,
olhando para a tela sem ver nada. Os passos pararam umas 2 ou 3 fileiras acima de nós. Ele estava ali, de pé, no escuro, nos observando. Eu não tive coragem de olhar. Não sei quanto tempo ele ficou ali, parado. Então, tão de repente quanto pararam, os passos recomeçaram, subindo de volta para o lugar dele. Aquilo foi o ponto final. Ele não estava mais só intimidando, agora era um jogo, e eu não ia pagar para ver qual era a próxima jogada. A gente precisa ir embora daqui, sussurrei. Ela só concordou com a cabeça, o rosto pálido sob a luz fraca do filme. Pegamos nossas coisas pela segunda vez e saímos pela porta lateral, o mais rápido que conseguimos sem de fato correr. No corredor que levava de volta para o saguão, antes de virar a esquina que nos esconderia da vista da sala, eu não resisti. Olhei para trás, para aquele pequeno retângulo de vidro na porta. Ele estava lá, de pé no meio do corredor central da sala. Não estava mais no assento dele. E não olhava para a tela. Olhava diretamente para a porta, para o vidro, para mim. Era como se ele soubesse que eu ia olhar. Chegamos ao saguão quase sem fôlego. O mesmo rapaz da Bomboniere ainda estava lá, agora limpando a máquina de café. Fomos direto até ele. A Mariana estava visivelmente abalada, segurando o choro. Tem um cara agindo de um jeito muito estranho lá na sala 6, eu disse, tentando controlar a respiração. Ele começou a abrir um sorriso de atendente, mas parou no meio do caminho. A expressão dele mudou para uma de cansaço e genuína preocupação. Ah, não, de novo. Ele murmurou mais para si mesmo do que para nós. Como assim, de novo? Perguntei e senti um outro tipo de medo. O rapaz hesitou, olhou para os lados como se temesse ser ouvido por algum gerente invisível. Faz mais ou menos um mês que ele aparece, sempre em sessão tarde no meio da semana. Nunca compra ingresso, só entra. Ele falou a voz baixa. Vocês não são os primeiros que saem no meio do filme por causa dele. E por que ninguém faz nada? Ninguém chama a segurança? Ele deu de ombros um gesto que misturava impotência e talvez um pouco de medo. A gerência diz que enquanto ele não agredir ninguém, não dá para fazer nada. Mas o problema é outro. Ele parou, engolindo em seco. É sempre na sala 6. E ele sempre senta no mesmo lugar. Não importa onde as pessoas estejam. Sempre atrás de alguém. O rapaz chamou um dos faxineiros, um senhor mais velho e quieto que nos acompanhou em silêncio pelo estacionamento escuro até o meu carro. Não vimos o homem de moletom cinza em lugar nenhum. Agradeci ao senhor. Entramos no carro e eu ouvi o som das travas se fechando quase que por instinto. O caminho de volta foi preenchido por um silêncio pesado, o oposto exato da conversa animada da vinda. Eu tentava pensar em qualquer coisa para dizer, para quebrar aquele clima, mas nada parecia certo. A noite, que tinha tudo para ser ótima, já era. Deixei a Mariana na porta do prédio dela. A nossa despedida foi rápida, esquisita, sem jeito. Nenhum de nós mencionou a possibilidade de um próximo encontro. Nós ainda trocamos algumas mensagens nos dias seguintes, mas a conversa nunca mais engrenou. Acho que um lembrava o outro daquela noite horrível, e aos poucos o papo simplesmente morreu. Nunca mais nos vimos. Por semanas eu fiquei com aquilo na cabeça, repassando cada detalhe, a forma como ele entrou, o jeito que ele olhava, a resignação na voz do funcionário. Foi numa dessas noites, umas 2 semanas depois, que eu peguei a calça que usei naquele dia para lavar. Ao esvaziar os bolsos, senti uma coisa dura, de metal. Era uma chave, uma única chave, de latão, daquelas bem antigas e gastas com a cabeça redonda. Eu não fazia ideia de onde ela tinha vindo, e então eu lembrei. O som dos passos dele descendo a escada. O tempo em que ele ficou parado em pé no escuro, perto de nós. Ele deve ter deixado cair. E de alguma forma, na minha pressa, ela se misturou com as minhas coisas. Eu guardei a chave. Não me pergunte por quê. Acho que jogar fora seria real demais. Seria admitir a conexão. Ela ficou no fundo de uma gaveta. Um pedaço de metal que não abria nenhuma porta que eu conhecesse. O ponto final dessa história aconteceu mais ou menos 1 mês depois do cinema. Eu estava chegando em casa, já passava da meia-noite. Moro num prédio simples, numa rua que costuma ser bem tranquila. Quando desci do carro, olhei para o outro lado da rua, por puro hábito, e vi alguém.
parado sob a luz amarelada e fraca de um poste. Usava um moletom cinza escuro e tinha a mesma postura imóvel. Ele não olhava para mim, olhava para a entrada do meu prédio. Eu gelei. Meu coração disparou de um jeito que parecia que ia sair pela boca. Não sei por quanto tempo fiquei ali, paralisado. Só sei que quando pisquei e criei coragem para olhar de novo, ele não estava mais lá. A rua estava vazia. Até hoje, quando lembro daquela noite, eu sempre lembro da imagem da rua vazia, logo depois de ter visto ele ali. De vez em quando, eu abro a gaveta e olho para aquela chave. E me pergunto qual porta ela abre. O medo que eu sinto é o de que, um dia, por algum acaso terrível, eu acabe descobrindo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.